a minha igreja com a paz do Senhor. Aleluia. A vida do crente é assim mesmo, né? Diz que é chorando e trazendo consigo seu imóvel. A irmã foi chorando e quando voltou, trouxe imóvel, com algum óleo no seu ombro. Né? E coisa que eu mais acho interessante, irmão, é a oração. Porque a oração não é tudo, mas a oração fala de tudo. Interessante, né? Se nós oramos alguma coisa e não recebemos, a Bíblia diz que é porque não pedimos, não convém pedir. Mas tem versículo que diz que a oração ela pode tudo nos seus efeitos. Né? Às vezes a pessoa ora e não recebe. Mas não desiste de orar. Por quê? Por causa sempre tem umas coisas que tem efeito. Quando nós temos uma dor, o vizinho diz, estou machado de hortelã, estou machado não sei por quê, estou machado não sei o quê. Né? Cada um aponta um tipo de erva. E a pessoa toma uma vez, na hora faz efeito. E às vezes toma e não faz efeito. Mas aquela pessoa que costuma levar essa mensagem, querendo tirar a dor do outro, ele continua dizendo que chá de tal coisa faz o efeito. Né? Então eu acho a oração. E quanto aos crentes, irmão, o que eu acho interessante é quando fala de geração. Aleluia, eu olho pelos irmãos pela manhã, olho por um, olho por outro, que aqueles irmãos que é íntimo da gente. E a gente olha, e eu olho e teus filhos meio está apagado, mas eu digo, Senhor, olha a sua oração lá do irmão Paulo, da irmã Tito, que tem um monte de filhos, de você, faz isso, faz aquilo. Senhor, eles são geração eleita. Por que tu diz assim, irmão? Porque eu vi o pai dele solteiro, servindo a Jesus. Eu vi os avós que já passaram por a eternidade, servindo a Jesus. E eles nasceram, foram consagrados. Então, irmão, geração eleita. Eu tenho o costume de orar pela geração mesmo dos incrédulos. Já partindo uma geração permanece, que eu conheço, que está junto comigo. Eu oro pela manhã, Senhor. A tua palavra diz que tu és Deus de geração em geração. Então não desistimos, meu irmão, de orar. Eu estava ali sentado e estava meditando, irmão, não tem um ouvinte. Aleluia, não tem um ouvinte para estar aqui ocupando lugar nas cadeiras. Parece que não tem mais necessidade, né? A gente vê, não só nós. Então, às vezes, isso faz nós vir o culto, porque ficamos com pena de ficar tão pouquinho. O pastor estava só com mais uma. Se nós falhar também, irmão, se eu não vi, semana que ela não vi, semana a gente não vi, a irmã Júlia, quando está doente, que não vem, irmão, a tristeza, fica um buraco. Pensa que não, pastor Beto. Fica um buraco no culto, fica um buraco na igreja. Aleluia. Às vezes, mas eu não sou nada. Mas ninguém é nada mesmo. Né? Aleluia. Mas só fomos adotados. Antes nós era filho ou bastardo. Aleluia. Diz que Davi, o rei Davi, era bastardo. Interessante, né, irmão? Ele era bastardo. Ele era filho do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E quando ele foi lá levar comida para os irmãos, e foi lá naquela batalha, naquela guerra, teve um irmão dele que ficou ele. Porque ele não se conformou de estar lá tudo calmo, e aquele gigante afrontando o povo de Deus.
E ele veio, foi levar comida, que o pai mandou, ele veio conectar com os irmãos. E chega lá, teve um daqueles que disse para ele assim: por que não ficasse em casa? Por que não fosse cuidar daquelas poucas ovelhas, desfazendo dele? Porque diz bem que as ovelhas que Davi cuidava eram as malhadas, as pintadas, as desconsideradas. Que não estava cuidando daquelas poucas ovelhas? E não sabia ele que Davi já tinha sido ungido rei. Não estava reinando ainda, mas já era ungido. Aleluia! Ele teve alguma coisa para apresentar o rei Saul. O que tu tens mais do que o exército? O que tu tens a mais? Ai, meu Senhor, eu estava cuidando daquela lá desconsiderada. Eu estava cuidando das ovelhas. E veio um leão. E pegou uma delas, eu corri. E peguei, tirei da boca dele. E ele confrontou eu. E eu peguei ele pela barba e o matei. Já corri ficou assustado. E da mesma forma também veio um urso. E não foi diferente. E não veio mais animal feroz, irmão, porque os maiores já tinham vindo. E para Davi, se ele matou o leão, o resto já era bagulho, né? Já era fagulha. Aleluia. Então nós vimos, irmão, que Davi só venceu o gigante porque ele tinha experiência com ele. Aleluia. Ele viu que não precisava de nada. Com a própria mão, ele matou o leão. E nós também, irmão, não é diferente. Nós precisamos vencer, irmão, cada dia aquilo que nos confronta, que é mais fácil, irmão, da própria família confrontar. Porque tem mais liberdade. Eu, graças a Deus, sou privilegiado. E meus irmãos, todos eles, na minha vida espiritual, eles me respeitam. Aleluia. A minha irmã foi lá me visitar quando eu estava hospitalizado. E ali eu comecei a conversar com elas e comecei a sentir o poder de Deus. E pude, assim, derramar lágrimas cheias do Espírito Santo. E comecei a representar Jesus para eles também. Aleluia. Eu tenho só agradecido a Deus, irmão, pela minha família. Fui o primeiro da casa a aceitar Jesus. E o meu pai, um certo dia, ele me disse uma palavra que eu guardei, ficou guardado no meu coração. Ele disse para mim: Maurício, tu pode perder tudo na tua vida. Só não pode perder a igreja. Eu não sabia de Jesus. Por quê, irmão? Porque eu aceitei Jesus, que ele bebe na hora. Não tinha mais esse cigarro, não tinha mais nada. Só queria estar na adoração. Aleluia! Eu representei a Jesus. Aleluia! E quando ele foi para o hospital para morrer, o meu tio foi visitar ele, e ele disse para o meu tio: religião é coisa séria. Mais uma vez ele repetiu. Aí o meu tio falou deu mais uma palavra para ele, e ficou mais uma mensagem, e ele pôde crer. Quando ele saiu lá dentro, estava surprado, agora pode partir para a eternidade, porque não tem mais que ir. E naquela semana mesmo ele partiu. Eu creio, irmão, na esperança da salvação do meu pai. A minha mãe morreu com 92 anos servindo Jesus. As minhas irmãs aqui não está servindo, sabe que é Ele o Salvador. Aleluia. Os meus irmãos, aleluia, estão morrendo de repente, até que eles cansem, já está trabalhando. É uma maravilha. Então é isso que nós precisamos apresentar, irmão. Já que não tem ouvinte, como antigamente tinha ouvinte, mesmo para nos acusar, para atrapalhar, para orgulhar, irmão, eles orgulhavam debaixo do alho, que o alho tinha flecha, que era de madeira, eles metiam mambu pela flecha do coisa, nas irmãs, nos irmãos, para perturbar. Aí que
irmã, mas se nós fôssemos falar, nós falaríamos mesmo, no culto assim como só nós falaríamos a noite inteira, que tínhamos coisa para contar, irmão. E o crente que não tem nada para contar, irmão, porque ele ainda não foi crente. Irmão, o Davi tem alguma coisa para falar. Aleluia. A senhora agradeço.